O governo de São Paulo planeja usar dinheiro que foi apreendido das facções criminosas para combater as próprias organizações do crime. O governador Tarcísio de Freitas e também o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, estariam fazendo os ajustes finais em um decreto que regulamenta a lei de lavagem de dinheiro no Estado. De acordo com o texto, os valores retirados do crime organizado serão destinados ao Fundo de Incentivo de Segurança Pública, que fará o direcionamento para as polícias. Já os bens apreendidos serão leiloados e esse dinheiro será repassado a esse fundo que será criado. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila. Dávila, o que acha dessa, pelo menos por enquanto, ideia do governo de São Paulo usar o dinheiro confiscado do crime organizado para investir em políticas públicas para justamente tratar da questão do enfrentamento às organizações criminosas, a essas facções? Não somente o dinheiro apreendido, mas também todos os bens confiscados que seriam leiloados e aí sim o dinheiro arrecadado seria voltado para um fundo específico. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido, é uma ótima ideia, traz um recurso extra para o governo continuar a investir aqui em São Paulo na questão da inteligência. O grande mérito do Plano de Segurança Pública no Estado de São Paulo é um investimento pesado na inteligência para desmantelar a organização do crime, do PCC. Por quê? Porque você desarticula empresas, você descobre quem são os fantasmas nas empresas e, portanto, chega atrás de familiares do PCC, como aconteceu há pouco naquela ação no centro da cidade. Você apreende grandes quantidades de droga e, portanto, desarticula parte do tráfico de droga. Então, o governo do Estado de São Paulo está fazendo a coisa correta. Esse dinheiro do fundo deveria, sim, financiar políticas públicas de combate ao crime organizado, aumentar a inteligência da polícia para que nós possamos desmantelar essas redes do crime organizado. Como nós já dissemos várias vezes nos Pingos nos Is, não se limita apenas ao contrabando de entorpecentes, seja maconha, seja cocaína. Eles estão envolvidos em todas as outras atividades, inclusive legais, como combustível, eletricidade, e ilegais, como a falsificação de cigarros, enfim. Está na hora de usar a inteligência e o conhecimento que a polícia vem adquirindo cada vez mais no desmantelamento dessas redes, para que possa cada vez mais ter êxito nessas operações e inspirar não só outros estados, inclusive o governo federal, de como deve coordenar melhor as ações federais com os estados para desmantelar o crime organizado. Tá certo. Antes de chamar o Beraldo, a gente vai fazer um ajuste no microfone dele, então eu vou chamar o Roberto Mota. Mota, naturalmente a gente tem que fazer o questionamento e a pergunta: por qual razão os estados ainda não tinham adotado essa estratégia de usar o dinheiro confiscado das facções criminosas e empregar justamente no combate ao crime organizado? Mas enfim, o que a gente precisa considerar em relação a essa ideia que muito possivelmente será implementada aqui no governo por meio do governador Tarcísio e do secretário Derrite, hein, Mota? Caniato, provavelmente a razão para isso, a razão pela qual não é fácil fazer isso, é que geralmente o tráfico de drogas produz muito dinheiro. E esse dinheiro compra assistência jurídica de primeira linha. Então, qualquer um que tentar ir atrás dos bens dos traficantes provavelmente vai se defrontar com obstáculos jurídicos, com excelentes advogados. Isso provavelmente não é uma coisa fácil de se fazer. Então, é mais um motivo para a gente elogiar essa iniciativa do Estado de São Paulo. Tanto o governador Tarcísio quanto o secretário Derrite conhecem a teoria econômica do crime, do economista Gary Becker, prêmio Nobel de 1992. Quase ninguém no Brasil conhece. Essa teoria diz que os criminosos são movidos a incentivos e punições. Quando o custo de cometer um crime é muito baixo, os criminosos cometem muitos crimes. Agora, você imagina um traficante que opera durante muito tempo, junta um patrimônio imenso, ele até preso, investigado, preso, fica alguns poucos anos preso,
Depois, quando ele sai, está lá o patrimônio para ele usufruir da forma que ele quiser. Muita gente faz as contas e vê que vale a pena fazer isso. Agora, quando você vai atrás desse patrimônio, quando o Estado desapropria esse patrimônio, como eu estava dizendo no comentário anterior, essa é uma das pouquíssimas exceções em que você pode violar a propriedade privada, porque nesse caso ela foi adquirida de uma forma completamente ilegítima. Então, usar os recursos dos criminosos contra o crime é como usar o veneno da cobra contra a cobra. É assim que a gente começa a virar esse jogo. Pois é, Cristiano Beraldo também vai trazer suas reflexões, esse projeto do governo estadual que quer combater o crime organizado usando o próprio dinheiro confiscado dessas facções. A gente tem visto, né, Beraldo, a intensificação das ações, muitos bens apreendidos, pelo menos do PCC, e se a gente for ampliar para o Brasil inteiro, as polícias civis, além da federal, sempre identificando esses bens valiosíssimos das facções criminosas. Mansões, casas de luxo, galpões, barcos, carros, enfim, dinheiro em espécie, muitas vezes, recurso que poderia ser empregado no combate ao crime organizado também, né? Caniato, primeiro é incrível, é assustador até que não seja assim hoje, não só em São Paulo, mas em todos os estados. Então não é que São Paulo está inovando, São Paulo está simplesmente fazendo o óbvio, o lógico. Agora, o que me preocupa, Caniato, é que a gente tem de um lado, uma parte do sistema judiciário brasileiro que tem um certo prazer em, nestes casos, fechar os olhos e ficar só focado na lei, na letra fria da lei para liberar helicóptero, barco, avião de traficante. A gente já viu isso acontecer. A mesma corte que acha que tem uma missão, né, natural de interpretar os anseios da sociedade em relação ao consumo de maconha, de drogas, em relação às terras indígenas e tal. Nestes casos, muitas vezes, simplesmente olham a letra fria da lei. Houve uma apreensão de 1 tonelada de cocaína, mas essa cocaína estava dentro de um galpão para o qual a polícia não bateu na porta, não apertou a campainha. Quando foi abrir a porta, eles não disseram: boa noite, como vai a senhora? Por favor, será que a senhora poderia nos deixar entrar para apreender a sua cocaína? Como os policiais não fizeram isso, então anula-se o flagrante e libera-se a droga. Então, como a gente tem esse estado de coisas hoje no Brasil, o que me preocupa, Caniato, é se nesta ideia de fazer uma força nacional de combate à criminalidade, que a segurança pública seja toda ela federalizada. Afinal de contas, nos estados só tem policial bandido, safado, corrupto, sem vergonha, né? Assim que eles pensam. E aí, para financiar essa força, quem sabe agora que consumir 40 gramas de maconha, andar por aí pelas ruas com 40 gramas de maconha, será que quando eles apreenderem a maconha, eles vão, para financiar essa nova Força Nacional de Segurança, eles vão dizer assim: olha, para fazer caixa nós vamos vender 40 gramas de maconha. Para quem quiser comprar, tá aqui. Promoção. Vem comprar com a gente que é mais barato. Será que vão fazer isso também? Qual é o limite? Tá difícil da gente entender. Pois é, mas é um ponto importante esse destacado pelo Cristiano Beraldo, Dávila, que a gente tem que olhar também para o rito processual brasileiro e muitos subterfúgios que são utilizados. Como o Mota também destacou, são facções que têm muito dinheiro para investir em várias firmas de advocacia, com vários advogados. Eles conseguem protelar muitas vezes e nem sempre é possível provar em tempo hábil que determinado bem pertence à facção criminosa, porque está registrado na empresa tal, na sorveteria do Zezinho, que é do estado tal, mas não tem nenhuma conexão com aquele cara que foi detido, enfim. Uma série de dificuldades que você não consegue conectar aquele bem à facção criminosa e aí não necessariamente o Estado consegue confiscar aquele bem e muitos anos se passam e até o prazo pode expirar. O que a gente precisa tratar também em relação às dificuldades processuais? É verdade, uma organização criminosa só cresce quando ela é capaz de começar a capturar parte do Estado, seja indicando
promotores públicos, tendo bons advogados, elegendo bancadas de parlamentares, elegendo até governos. Esse é o papel do crime organizado, cada vez mais se adentrar em atividades legais, nas atividades do poder público, para justamente criar essa cortina de proteção aos criminosos. Isso faz parte do jogo. Agora, o que precisa ter é a coragem de algumas pessoas, como é o caso aqui em São Paulo, do secretário de Segurança Pública, Derrite, como é o caso do governador do estado de São Paulo, Tarcísio, que não se dobram ao crime e que não querem fazer acordinho com o crime para manter uma falsa paz no estado. Eles estão indo para cima e combatendo. E nós precisamos de pessoas com essa coragem no Ministério Público, no CARF, na Receita Federal, e nós temos alguns. Nós temos aqui em São Paulo, por exemplo, um procurador que vive cercado de segurança 24 horas, que é ameaçado de morte pelo PCC o tempo inteiro. Então nós precisamos de pessoas. São essas pessoas corajosas que vão denunciar e quebrar o esquema. Porque a tendência do crime organizado é cada vez mais cooptar o sistema. Então, vai depender, sim, da coragem, da determinação de indivíduos que, com o seu exemplo, inspirem outras pessoas no Estado a não se curvar, a não se baixar e a não se render ao crime organizado. Só trazendo uma atualização, a minuta desse decreto está sendo preparada, fase final de revisão, será encaminhada imediatamente para o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Com a assinatura desse decreto, a Secretaria de Segurança Pública vai regulamentar o funcionamento desse procedimento. Agora, a informação que nós temos é que esse decreto é fundamental, é preciso que esse decreto seja feito, porque sem o respaldo jurídico administrativo, muitos desses bens que acabam sendo apreendidos, acabam esquecidos e ficam sucateados nos pátios do governo estadual. Mota, mais algum adendo, um outro aspecto que a gente precisa considerar nessa análise, por favor? Sim, vamos esperar quanto tempo vai se passar até que alguma ONG entre com ação na justiça, alegando que esse decreto é inconstitucional, porque ele viola o direito de propriedade dos criminosos, né? Provavelmente a mesma ONG que bate palmas para o MST. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Pois é, tem uma reportagem aqui que está destacando, inclusive, que nos últimos meses muitos bens do PCC foram apreendidos, inclusive carros que superam a casa de R$1 milhão, inclusive modelos da Ferrari, enfim, carros de luxo. De fato, certamente poderão incrementar os cofres do governo estadual no emprego esse fundo para ajudar e fomentar o combate ao crime organizado. Quer fechar você, Beraldo? Mais algum outro aspecto, por favor? O grande problema é isso, a gente tem a boa intenção, a gente tem a necessidade desse dinheiro, a gente sabe que a polícia sofre muito pela falta de verba, de orçamento, né? Muitas vezes esses carros que são apreendidos, essas aeronaves, helicópteros, quer dizer, o André do Rap, se não me engano, teve o helicóptero devolvido a ele. Olha só que simpático, olha que gentil. O sujeito foge, né, se manda, é um fugitivo da justiça, mas os seus bens estão ali devolvidos. Afinal de contas, ali havia uma filigrana jurídica que garantia a ele o direito sagrado de ter o seu helicóptero. Então, diante dessa realidade que se impõe contra nós, a gente vê que a dificuldade em suprir a necessidade de orçamento da polícia através desses instrumentos será muito grande. Mas a necessidade persiste e ela é fundamental no combate ao crime. O que a gente precisa ver é o orçamento sendo garantido independente de qualquer coisa. Segurança pública se tornou uma prioridade máxima no Brasil. A gente precisa que esse orçamento seja sagrado, assim como é sagrado o orçamento da saúde. O da segurança pública para o combate à criminalidade tem que ser sagrado e tem que ser muito poupudo para poder dar conta de tudo que precisa ser feito. E temos que fazer. E eu tenho certeza que o governador Tarcísio não fugirá a essa obrigação. Segurança... Quer complementar, Mota? Vai lá. Quero sim, não, é que eu tive aqui a informação de que em Goiás o governo do estado usa um jatinho e um helicóptero que foram apreendidos do crime.
O Estado é responsável pela manutenção da máquina, acho que o Estado tem a posse, não tem ainda a propriedade, mas que os advogados dos criminosos lutam bravamente para reaver esses bens, né? Afinal, foram comprados com o suor do trabalho dos vendedores. E nunca é demais lembrar, hein, Caniato? Você que compra até 40 gramas, você está pagando, ajudando o traficante a pagar por esses bens aí. É o seu dinheiro que está lá. É sempre bom lembrar, né, Mota? Agora,